Olá, seja bem-vindo ao Papo Sem Neura, o podcast onde descomplicamos os mistérios das neurociências de uma forma leve, descomplicada e direta ao ponto. No episódio de hoje, nós vamos mergulhar num tema que pode até parecer complexo, mas eu prometo que nós vamos tratar de uma forma simples e objetiva: os tumores cerebrais. A incidência dos tumores cerebrais vem aumentando em vários lugares do mundo e, embora raros, são lesões que merecem a nossa atenção, pois causam um grande impacto na saúde pública e no bem-estar dos afetados. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre os tipos de tumores, as mais recentes descobertas, desmistificar alguns conceitos comuns sobre a saúde cerebral. Para essa conversa franca, informativa e sem neuras, nós convidamos o Dr. Carlos Eduardo da Silva, professor adjunto de anatomia na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, coordenador do Centro de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Ernesto Dornelles e de onde também é supervisor do programa de residência médica em neurocirurgia. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e também do Departamento de Cirurgia da Base do Crânio, dessa mesma instituição, e também membro da Yazargil Microneurosurgery Academy, e também é membro da Academia de Microneurocirurgia do professor Yazargil. Dr. Carlos, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz do senhor aceitar e estar aqui hoje com a gente, principalmente para falar desse assunto que aparentemente para as pessoas é muito complexo, é muito difícil e muito assustador, né? E nosso objetivo aqui hoje é tirar a neura, né, sobre os tumores cerebrais e explicar para os pacientes, para as famílias, que os tumores são extremamente heterogêneos, diversos tipos, tamanhos, etc. E, consequentemente, tratamentos e prognósticos. Então, Carol, a primeira coisa que eu queria dizer, assim, e agradecer esse convite a ti e a Manu, porque é, assim, uma oportunidade fantástica que a gente tem de conseguir se aproximar, né, do nosso paciente de uma forma e através de uma ferramenta mais acessível a eles. E, de fato, assim, essa experiência que a gente tem lidando com pacientes com tumores cerebrais, ela é uma experiência que mostra que, no início desse diagnóstico, a presença acolhedora e segura do médico, ela é fundamental para que a gente consiga encaminhar bem o princípio de uma coisa que é muito desafiadora, não só para o paciente, mas para toda a família dele, né? A primeira coisa que a gente sempre tenta, assim, entender, né, e acolher é tentar traduzir, muitas vezes, o que está acontecendo ali naquele paciente específico, porque tumor cerebral, essa expressão, geralmente a população costuma confundir com neoplasia, com câncer, né? E, na verdade, não necessariamente seja assim. Eu sempre digo para meus pacientes, olha, a primeira coisa que tem que entender é que tumor, para nós médicos, é tudo que está crescendo fora do lugar. Às vezes não é uma coisa devastadora, não é uma coisa terrível, e sim um nódulo, certo? E é verdade muitas vezes, né? Se a gente for pensar assim, o tumor mais prevalente do sistema nervoso central, mais de 40% dos tumores, de acordo com a Central de Registro de Tumores dos Estados Unidos, é o meningioma, e que em mais de 80% dos casos é uma lesão benigna. Então, evidentemente que isso, infelizmente, não é a regra para todos os pacientes. Mas eu acho que o princípio é a gente conseguir se colocar ao lado da família e daquele paciente, entendendo o cenário que é uma notícia dessas, um laudo destes. Porque muitas vezes isso é escrito num laudo e o paciente chega em desespero, né? Vai no Google, sim, exatamente. Já passou pelo Google e aí ele vem super tenso. Acho que posto isso assim para a família e para o paciente, evidentemente a gente tem que tentar aí analisar caso a caso, e isso é uma coisa que hoje, Carol, é muito boa, assim, mano, que é as possibilidades da neuro-oncologia, né? Nós trabalhamos numa área multidisciplinar. Então, essa interface do neurocirurgião, do oncologista, do radioterapeuta, do clínico que está acompanhando e assessorando é fundamental. Às vezes é através de um determinado especialista que esse diagnóstico foi feito, de um pneumo, de um gastro, enfim. Então, todo esse cenário, ele é importante para que a gente tenha esse paciente se sentindo, assim, bem atendido. Porque as nossas ferramentas, hoje em dia, para tratar a neuro-oncologia são muito, muito boas e muito grandes. Eu costumo dizer, assim, para os médicos em formação, que a gente sempre tem algo a fazer por esses pacientes. Independente da histologia desse tumor, da malignidade desse tumor, a gente sempre tem o que oferecer.
E acho que esse é o principal, assim, a primeira mensagem importante que a gente tem que deixar é isso, né? Que ter um diagnóstico de um tumor cerebral não necessariamente, como era no passado, uma sentença de alguma coisa muito ruim, certo? Muitas vezes a gente tem um prognóstico bem favorável e, no mínimo, a gente vai ter como ajudar este paciente a ter qualidade de vida, que eu acho que hoje é um grande paradigma que nós temos na neuro-oncologia, é justamente a gente tratar efetivamente os nossos pacientes. Isso é uma coisa importante, gente, que é a efetividade de tratamento e não as modas ou, né, o que poderia ser feito, mas não foi. E associar isso, esta efetividade, à qualidade de vida. Essa divisão, né, tem essa divisão de ser benigno, maligno, enfim, de ser um câncer ou não, e tem a divisão também dele ser originário das células cerebrais ou ao redor do cérebro, ou ser de outro local e ir parar no cérebro, né? São duas coisas diferentes. Às vezes a gente também confunde isso, porque o paciente ele pode ter uma metástase e aí sim ter uma lesão cerebral, como ele pode ter um tumor que surgiu ali das células cerebrais mesmo. Super bom, né? Porque essa é a situação mais, digamos assim, infeliz desse diagnóstico, é quando a gente está falando realmente aí sim das doenças malignas, né? Das neoplasias malignas, sejam primárias, que a gente diz, né, do próprio sistema nervoso central, ou secundárias, que são essas metástases oriundas de tumores de outras regiões, que invariavelmente acabam atingindo o sistema nervoso ou via hematológica, por disseminação pelo sangue, ou até às vezes por contiguidade, se nós temos alguma lesão de face, alguma coisa que acaba tendo por contiguidade atingindo o sistema nervoso. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas assim muito efetivas, né? Eu te diria até que nem sempre ela vai ser um caso neurocirúrgico. Na maioria das vezes, eu diria até, a gente pode ter boas ferramentas que não envolvam uma cirurgia no cérebro, uma cirurgia na cabeça, que é um grande tabu, e o paciente ter uma ótima evolução com controles hoje que nós temos através de imunoterapia, terapia-alvo, enfim, uma série de coisas que nós temos ótimas possibilidades. E às vezes eu digo isso para o paciente, eu digo, olha, não se desespere, pelo contrário, gostei que seja porque nós temos mais ferramentas para lhe ajudar e, enfim, a senhora vai ter um prognóstico, o senhor vai ter um prognóstico melhor do que está esperando por essa notícia, né? É claro que sempre é um desafio, a doença maligna no sistema nervoso central é sempre um desafio muito grande, mas a gente está com um armamentário hoje muito bom e acho que o doente bem orientado, em bons serviços e com essa multidisciplinaridade, né, na sua atenção, tem tudo para evoluir de maneira muito melhor do que a gente tinha há algum tempo atrás, né? E falando um pouquinho dos sintomas, né? O que geralmente esses pacientes sentem? Até no episódio de dor de cabeça, que foi um que a gente já gravou, a gente comentou que o paciente chega na consulta dizendo: eu tenho um tumor no cérebro, eu tô com dor de cabeça. Né? Então, qual o sintoma, né, que de uma forma geral o paciente deve se preocupar realmente e ir atrás de um médico fazer um exame? Eu sempre digo assim, essa questão da dor de cabeça, né, apesar de ser um sintoma muito prevalente, é verdade, em pessoas que têm um tumor cerebral, seja ele benigno ou maligno, a característica da tua dor de cabeça é muito mais relevante. Então, uma dor de cabeça isolada que vem, te dá eventualmente, que melhora com analgesia comum, com descanso, com repouso, é muito pouco provável que nós estejamos falando de uma lesão no sistema nervoso central que está te provocando aquilo no cérebro, né? Por outro lado, dores de cabeça assim, que tem a tendência de ter um certo padrão de repetição, em que passa o efeito analgésico, aquilo se repete, que não tem uma relação com nenhum tipo de atividade específica e tu vai repetindo aquele cenário. Algumas vezes, dores de cabeça bem relevantes são aquelas, por exemplo, que tu tens quando baixa a cabeça, né? Então o paciente que deita, o paciente que está durante alguma atividade tem mal-estar e dor de cabeça porque baixou a cabeça, as manobras de Valsalva, né? que a gente chama. Tem pessoas que têm dor de cabeça que exacerba, por exemplo, quando vai ao banheiro e depois daquilo percebe que teve uma dor de cabeça. Dores de cabeça associadas a outros sintomas sempre são muito mais relevantes. Então, se tu tem uma dor de cabeça associada a uma visão dupla, né? Vou tentar falar assim de forma que a gente seja compreendido por todos, né? Ter ânsia de vômito, então tu tenha náuseas ou vomite de fato, né? Dores de cabeça associadas a algum tipo de dormência, né? Eu tenho uma dormência num braço, dormência numa perna, não é? Geralmente essas são dores de cabeça que merecem que a gente tenha uma atenção diferenciada e que pode realmente denotar alguma coisa errada, né? Outra coisa importante, Carol e Manu, assim, que me parece claro é que
a pessoa tem que entender que a dor de cabeça relacionada a alguma doença do sistema nervoso, ela é progressiva, né? Quer dizer, então ela não tem a tendência a desaparecer espontaneamente. Não, e isso é super importante, porque mesmo os tumores que são benignos, né, dependendo do local do crescimento, e principalmente porque estão dentro de uma caixa fixa, né, as pessoas têm que entender, o crânio, ele é uma caixa fixa, então não tem para onde expandir. A gente vai começar a ter sintomas justamente porque aquele tumor tá esmagando uma parte do cérebro, ele tá comprimindo onde deveria ter o fluxo ali do líquido que envolve o cérebro. Então, esse é o maior problema, mesmo sendo benigno, às vezes pelo local, pela posição e por ser justamente uma estrutura fixa, não tem para onde expandir. E aí que começa a ter essa dor de cabeça mais progressiva, esses red flags que a gente tem que cuidar. Acho que a gente tem que ter essa atenção, né? Se nós temos percepção de que essa dor de cabeça é acompanhada de alguma outra sinalização visual, auditiva ou motora, de equilíbrio, isso tudo deve sinalizar a necessidade de procurar um especialista. Dr. Carlos, e quais são os principais tumores que a gente encontra? E se a gente vai pensar, né, no CBTRUS, que é, acho que hoje uma central de base de dados importante das pessoas assim, da área técnica e até mesmo do paciente que queira ter uma informação um pouco mais rebuscada, que é uma central de registro de tumores dos Estados Unidos, isso é disponível online. A gente sabe que o tumor primário mais comum do sistema nervoso central é o meningioma, né? É uma lesão que em 80% das vezes ela é benigna e de 10 a 15% das vezes ela é intermediária e em torno de 5% das vezes é um tumor maligno. Todo meningioma é necessário cirurgia? Definitivamente não, né? Eu diria para vocês que dentro da clínica, quando, claro, tu tem um local em que tu acaba recebendo mais casos daquela doença, tu vai começando a ter uma ideia um pouco mais clara do ponto de vista epidemiológico da distribuição daquela doença. Eu diria para vocês assim, ó, que quase que 1/3 das vezes a gente não precisa fazer absolutamente nada no meningioma. Né? Existem, grosso modo, assim, várias formas de tratar o meningioma. E uma delas é, inclusive, só a observação. Né? Então, dependendo da localização, dependendo de algumas características de imagem, da idade do paciente, da localização dessa lesão, a gente tem uma história natural desse tumor esperada para ele. E, consequentemente, a gente pode, então, adequar, né, o tratamento para aquele meningioma específico. Eu sempre digo isso também para o pessoal, né, quando tá informação, assim, olha, ser especialista em alguma coisa significa tu saber quando tem que fazer algo e quando não tem que fazer algo. Talvez até mais importante, isso é muito importante, né? E definitivamente esse é um primeiro conceito interessante, que não necessariamente tu tenhas que operar um meningioma. Quando tu tens que tratar um meningioma, também a gente tem que levar em consideração alguns aspectos relacionados assim a idade do paciente, localização desse tumor, tamanho desse tumor, não é? Relação com aquelas áreas eloquentes, como a gente estava comentando anteriormente, e aí com as estruturas venosas e arteriais, isso é muito importante, ou seja, com a circulação, né? Porque tudo isso são fatores que vão fazer com que a gente tome a decisão mais adequada para aquele tumor, né? O tratamento, quando ele é necessário, Carol, o tratamento de escolha do meningioma, mesmo agora em 2025, na era molecular de análise, a gente está hoje em dia fazendo análise molecular das nossas lesões, nós sabemos a assinatura molecular de determinados tipos de meningiomas, de acordo com a posição em que ele está, com a idade, enfim, a ferramenta mais importante de tratamento do meningioma é a cirurgia. Né? Porque, como disse a vocês, em mais de 80% dos casos ele é benigno e, consequentemente, os tratamentos de radiação, radioterapia, radiocirurgia, eles muitas vezes são inefetivos, né? A um meningioma como tratamento primário. Né? E não só isso, algumas vezes a gente não sabe exatamente qual é a característica daquele tumor específico daquele paciente para submeter ele a um tratamento, não é baseado, entre aspas, assim, na imagem puramente.
Então, a gente reserva o tratamento cirúrgico para casos selecionados. A gente, sim, tem as ferramentas de radioterapia e radiocirurgia que são destinadas principalmente a tumores de graus mais avançados, como grau 2 e grau 3, que são aqueles meningiomas atípicos e malignos, em torno de 15 a 20% dos casos, ou como complemento a um tratamento, muitas vezes, que foi iniciado com cirurgia e que depois, por uma determinada razão, não se pôde fazer uma remoção completa da lesão e a gente documenta, então, algum tipo de progressão, algum tipo de recidiva, que nós chamamos, né? No tumor retorna. E, então, algumas vezes, porque nós já conhecemos digamos assim, toda a histologia, já conhecemos toda a característica daquele tumor, a gente pode indicar, sim, tratamentos complementares com mais segurança, né, de radiocirurgia e radioterapia. Então, assim, o que tu precisas sempre, o paciente, eu quero dizer, né, procurar serviços e centros especializados em que todos esses profissionais habilitados estejam disponíveis ali. Porque aí, sim, tu vai direcionar o tratamento personalizado para o teu tumor. E não aquilo que só se faz isso. Não é bom? Eu vou aqui na clínica do Dr. Fulano que só faz isso, ou na clínica de tal exame que só se faz isso, e aí isso às vezes faz com que tu tenha um direcionamento que não é o mais adequado. Então isso é muito importante para o paciente também, ele saber que existem essas possibilidades. Existem alguns fatores de risco, por exemplo, hereditariedade, batidas na cabeça, o sexo do paciente? Sim, isso é uma ótima pergunta, porque também muitas vezes os pacientes perguntam, né, se eu tenho um diagnóstico de meningioma, isso é de família. É muito raro, né? Existe meningiomatose familiar, mas isso não é frequente como se imagina. Assim. Existem alguns tabus, assim, tipo, olha, meningioma e gravidez. Né? Quer dizer, sempre que a mulher fica grávida, o meningioma vai aumentar, sempre o meningioma vai, ou vou ter mais meningioma, o meu meningioma vai aumentar. Não necessariamente. Tá? Isso é uma coisa importante da gente entender. Isso não deve mudar a conduta de um meningioma, por exemplo, pequeno, assintomático, numa mulher jovem que quer engravidar, ela necessariamente tem que operar o meningioma, porque senão ela vai crescer por causa da gravidez. Dando um exemplo, né, de que coisas que que a gente ouve, né, isso não tem nenhuma necessidade de causa e efeito, assim, definida, né. Essas são algumas coisas. O que se sabe hoje em dia, por exemplo, que está bem documentado do ponto de vista, assim, de metodologia científica para isso, é que meningioma tem relação com radiação. Certo? Então, tratamentos de radioterapia, isso foi feito antigamente quando se tinha que, por exemplo, tem um clássico disso em que fizeram tratamento de tinea capitis, né, com radioterapia, e foi ali que se conseguiu perceber, vamos dizer assim, mais claramente essa relação, e isso está bem documentado. Então, de que radiação para outros tumores, né, e que envolvam a cabeça, o crânio, eles aumentaram a chance de meningiomas. E, infelizmente, o que se está sabendo agora é que esses meningiomas têm um comportamento biológico bem mais agressivo do que o meningioma natural, certo? Então, esta é a única, Carolina, para ter uma ideia, assim, a única coisa que está definido na literatura e nas evidências atuais de que realmente tem relação com o surgimento de meningioma. Se vocês abrem um livro texto, vão encontrar assim, olha, TCE, no trauma craniano, tem relação com meningioma. Isso não conseguiu se comprovar. Certo? Ficaram em casos, assim, aleatórios e que não está bem definido. Outra coisa que tu vê bem, assim, terapia de reposição hormonal e meningiomas, né? Então, o que eu quero colocar? Telefone celular e meningiomas, né? Quer dizer, isso são coisas que a gente ouve e até é comentado na literatura como tentativas que se fizeram de perceber essa relação de causa e efeito, mas hoje o que se sabe ainda é que tem alguma, digamos assim, relação bem definida com o surgimento de meningiomas é a radioterapia. E em relação ao tratamento, quando a gente opta, por exemplo, vou aguardar, porque tem muitos pacientes que eles acabam descobrindo o meningioma sem querer. Vão fazer um exame por outro motivo, ou até às vezes vai fazer por uma dor de cabeça que nem é o sintoma do meningioma, e aí descobre o meningioma. Ele é muito prevalente, é muito comum. Exatamente. E aí, quando a gente opta, eu vou esperar, vou controlar, como é que é feito esse controle? O que a gente tem que fazer? Primeiramente, né, assim, acho que fazer uma discussão, né, qualificada sobre o que tumor é esse, onde é que ele está, que tamanho tem, que idade esse paciente tem. Em geral,
no primeiro encontro, Manu, assim, dessa lesão, a gente não conhece nada dela. Então, tu não sabe se ela surgiu naquele paciente há 1 mês atrás ou há 10 anos atrás. Tu tens uma fotografia naquele meningioma. Então, a gente tem que tentar entender o comportamento biológico deste tumor. E isso a gente faz através de um segmento inicial mais próximo. Apesar dos meningiomas, mesmo os meningiomas mais agressivos, né, a gente tem uma janela inicial que é bem segura, assim, de 6 meses, vamos dizer, para o primeiro exame de controle. Tá? Se nesse primeiro exame de controle a gente não tem qualquer mudança na característica da imagem desta lesão, a gente aumenta essa janela para 12 meses. Por quê? Porque eu já sei que o meu meningioma não cresce em 6 meses. Então, a gente vai abrir a janela para 12 meses. E aí, a gente geralmente acompanha esse tumor, especialmente os pacientes mais jovens, né? A gente vai acompanhando esse tumor para tentar entender qual é o comportamento biológico daquele meningioma específico. Existem algumas características, como eu disse lá no início, de imagens que nos ajudam nisso, se o meningioma é calcificado, dependendo da topografia. Então, existem algumas coisas que podem nos ajudar a entender que esse meningioma vai estar mais calmo ou ele é mais antigo. Mas, inicialmente, essa é a janela. A gente faz 6 meses, depois 1 ano, depois a gente segue esse paciente, dependendo da idade do paciente, por um período seguro de em torno de 5 anos de exames, assim, seriados. Isso, para que a gente possa ter um entendimento. Uma vez tendo esse entendimento, não é que o paciente pode ir embora e nunca mais aparecer, mas tu vai ter muito mais segurança, e ele também, porque ele já conheceu o tumor dele, que olha, a gente está frente a um cenário positivo e a gente vai conseguir sair bem disso. E depois nós temos outras doenças muito prevalentes, como, por exemplo, os gliomas e as metástases, né? As metástases, então, as doenças secundárias que invadem o cérebro, também são extremamente prevalentes. E, infelizmente, os gliomas, que são tumores primários do cérebro e de caráter evolutivo, nós sabemos assim que mesmo que a gente descubra um glioma de baixo grau, nós temos que ter uma atenção muito grande com esse paciente a vida toda, porque ele é uma lesão que tem característica evolutiva, infelizmente também é muito prevalente, né, Carol? Existem tumores que são relacionados à faixa etária dos pacientes também, então a gente sabe que tem determinados tipos de tumores que infelizmente preferem as crianças, né? Então a gente vai falar dos meduloblastomas na fossa posterior, vai falar dos ependimomas, vai falar de lesões que são às vezes diferentes das doenças que a gente lida com o paciente da faixa etária adulta. Apesar de que não existe essa exclusão assim como regra, né? A gente tem prevalências maiores, mas é possível que, às vezes, em determinada população tenha um tumor que era inesperado do ponto de vista histológico, mas a gente pode pensar nisso, assim, né, Carol, como os tumores muito mais prevalentes. Depois nós temos adenomas de hipófise, schwannomas do acústico, que é o famoso schwannoma do vestibular, que é o famoso neurinoma do acústico, um tumor que também a gente vê com uma certa frequência craniofaringiomas nas crianças e nos adultos, a gente tem 2 picos disso. Então, existe uma gama grande, né, de neoplasias que afetam o sistema nervoso central e que, dependendo do tipo delas, isso é fundamental, Carol, né, de falar com os especialistas, é completamente diferente a lógica e a indicação de tratamento. Isso é muito importante do paciente entender. E que é uma das coisas que, às vezes, a gente tem que ter cuidado na pesquisa do Google ou outras ferramentas que não são tão apropriadas, porque a informação, muitas vezes, ela carece de detalhe técnico, de adequação, né? Porque isso que a gente está fazendo aqui agora, nesse bate-papo informal, é justamente, eu acho que o papel do especialista frente ao doente, né? Que é tu pegares e tentar traduzir o que há de melhor em termos de evidência científica e técnica para aquele paciente, e essa tradução envolve, né, tornar isso uma coisa simples, envolve muito conhecimento, muita bagagem, né? Quando tu pega uma coisa extremamente complexa e consegue transformar aquilo de uma forma relativamente palatável e com início, meio e fim, né? Sim, compreensível. Compreensível e simples. Eu acho que a gente podia, inclusive, quebrar o protocolo e pegar o nosso cérebro, porque eu acho que vale a pena a gente mostrar para as pessoas entenderem. Olha só, isso aqui é um modelo interessante, se usa muito nas aulas de anatomia também, né? Inclusive no curso de medicina temos modelos desse tipo também. O que a gente está representando aqui é o cérebro, né? Não está representado aqui a caixa, como a Manu falou antes. O cérebro está repousado dentro de uma caixa fechada, protetora, que é o crânio, e evidentemente que isso limita, né? Porque o cérebro ocupa
todo o espaço da caixa craniana. Tá? Essa caixa craniana tem um espaço mais anterior, que a gente chama de fossa anterior, uma fossa média e uma fossa posterior. Ele tem 3 andares, o crânio, onde o cérebro, se a gente olha de lado, apoia nesses 3 andares, certo? Fossa anterior, média e posterior. Se a gente olha isso aqui é o tecido cerebral. Vocês imaginem qualquer processo que comece a crescer fora do lugar, ou seja, que não era daqui e começa a crescer, e aí pouco importa se ele é de fora para dentro ou de dentro para fora, ele vai estar empurrando, ele vai estar preso dentro de uma caixa craniana fechada, como a Manu explicou anteriormente. E isso é o que provoca digamos assim, os primeiros sintomas dessa doença. Porque numa medida em que o cérebro está sendo agredido e ele não tem como se defender, ele não tem para onde se afastar, e ele até faz isso no início, viu, Manu? Ele faz uma série de manobras que a gente chama de complacência e ajustar isso lá dentro, mas tem um limite, evidentemente, de volume. E quando isso acontece, então a gente começa a apresentar sintomatologias. Aquilo que a gente estava falando dos locais, né? As meninges, por exemplo, aqui não estão representadas. O que é isso, gurias? A meninge, eu costumo comparar, se é fácil, é uma membrana, na verdade, mas ela é uma capa protetora do sistema nervoso. Então, entre o crânio e o cérebro, existe uma capa que reveste ele 360 graus, certo? Essa capa se chama meninge, que é o que a gente sabe, né, popularmente, aquela que quando ela infecciona provoca a meningite. Né? E ela é a sede também do principal tumor, vamos dizer assim, que a gente tem do ponto de vista de prevalência, né, de frequência desse tumor dentro da cabeça das pessoas, que é o meningioma, que nasce na meninge. De acordo com a posição em que ele vai estar, esse nódulo, então entendam que ele está por fora do cérebro, ele não está dentro do cérebro, ele vai apertar uma determinada área do cérebro. E o cérebro, ele é todo, apesar dele ser todo integrado, hoje em dia a gente não fala mais isso, aquilo, aquele outro, que a gente aprendeu há 20 anos atrás, era a área tal, a gente sabe que ele trabalha todo integrado. No entanto, a gente tem, sim, algumas áreas primárias, digamos assim, que essas funções são mais eloquentes, vamos dizer assim, né? Então, na área da linguagem, aqui nós estamos com o hemisfério esquerdo na mão, gurias. Então, 90% das pessoas que são destras têm a linguagem no hemisfério esquerdo, na área de Broca, que a gente chama, né? No giro frontal inferior. Se eu tenho na minha capa um tumor que está apertando essa região, é possível que o meu paciente apresente um distúrbio de linguagem. Se ele está mais atrás, na área motora, ele pode apresentar um distúrbio de motricidade, de força no braço, uma perna, enfim. Se ele está, infelizmente, na fossa posterior, que é essa parte aqui de baixo, em que tem o cerebelo, que é um outro órgão, e o tronco cerebral, geralmente estão nessa localização, e infelizmente as crianças aqui, né, Manu, né, Carol, são as mais atingidas estatisticamente. Bom, aí nós podemos ter outros sintomas, bloqueio da circulação licórica, do líquido que nós temos dentro do cérebro, que protege o cérebro, esse líquido banha todo o tecido cerebral, entre ele e a meninge, né? Circula dentro das cavidades naturais do cérebro, chamada ventrículos. Enfim, se a gente fosse falar grosso modo, assim, esses sintomas, eles dependem da localização do tumor, né? E são muito variáveis. Por isso é que eu digo que é importante prestar atenção nos sinais de alerta. Se aconteceu alguma coisa que te parece estranho e persistente e vem progredindo, vale a pena dar uma olhada com alguém do ramo, né? Para ver se tem... Procure um médico, por favor, não vá ao Google. Vou aproveitar ele para falar de como a cirurgia é complexa, né, no caso, porque, enfim, a gente não abre a cabeça inteira, né, na hora de procurar um tumor. A gente tem que fazer um planejamento cirúrgico de forma que se tem uma lesão aqui, eu tenho que chegar aqui, né, tirar uma tampinha, como eu digo, do crânio, exatamente nesse local. E esse, né, dentre tantas outras, é uma das dificuldades dentro da neurocirurgia, né, Dr. Carlos? Sim. Planejamento. E é verdade. Isso é uma outra coisa super bacana que vocês estão levantando, assim, porque a gente tem muitas ferramentas hoje, e vou dividir isso assim como eu divido com os residentes, mano, que é assim, né, Carol? Nós temos muitas ferramentas para executar hoje em dia essa cirurgia com alta precisão, né? E aí a gente entra numa parte um pouco mais séria do papo, que é a coisa de realmente tu trabalhar, né, e atuar dentro do cérebro, entrar, mergulhar dentro do cérebro, sair dele e
conseguir com o mínimo de dano possível a esse paciente. A gente tem hoje, por exemplo, nós temos um conhecimento muito profundo, muito bem estabelecido da neuroanatomia e dos que nós chamamos de pontos craniométricos, né? E que é o que eu digo pro meu residente, que é o principal neuronavegador dele, né? Porque isso tu faz em qualquer lugar do mundo, né? Esses pontos e o entendimento disso, o estudo profundo dessa anatomia, de forma bem sedimentada, ele te dá quase que uma visão de raio-x. Certo? Quer dizer, então tu olha para o crânio de alguém e tu sabe onde é que está a área da linguagem, onde é que está tal coisa, onde é que está tal área motora, enfim. E isso é muito importante para o neurocirurgião e eu vejo como a base de tudo, né? O que eu me preocupo um pouco, e aí vou entrar além disso, nas tecnologias que nós temos disponíveis hoje, né? Para realização de cirurgias seguras, tanto na parte localizatória, como a Carol estava falando, onde é que eu vou abrir, onde é que está esse tumor, além desse profundo conhecimento anatômico, a gente tem também hoje ferramentas de tecnologia como neuronavegação. Essa localização ela é facilitada pela tecnologia. Hoje em dia, nós conseguimos utilizar aparelhos transoperatórios antes de abrir a cabeça do paciente, conferindo que nós temos a posição correta, que nós temos a situação correta ali. E isso em cada etapa da cirurgia, né? A gente usa ultrassom, usa tomografias, usa ressonâncias, usa a neuronavegação antes, durante. Então isso é importante para que o paciente se sinta seguro. Isso hoje em dia é muito seguro, né? Eu costumo comparar uma neurocirurgia bem executada a um voo de avião. Existem riscos? Evidentemente que existem riscos, né? Mas hoje em dia, gente, isso é uma coisa extremamente segura e determinados riscos são esperados para cada cirurgia, para cada localização, né? Penso que isso também seja uma coisa importante, né, Carol, de falar com o paciente, porque dependendo da área, a gente vai ter maior ou menor, né, risco de determinada função. Né? Então, isso é bem tranquilo. Mas a gente tem, sim, respondendo hoje, em 2025, ferramentas que nos dão uma segurança muito grande do ponto de vista de execução. Apesar de que a mais importante delas, Manu, é o treinamento. Sim, de quem está do outro lado, né, do bisturi. Porque isso é super legal para as pessoas entenderem, né? Tu não pode simplesmente abrir e tirar qualquer pedaço do cérebro. Porque o momento que tu entra, que tu vai lá, eu vou fazer uma biópsia, eu vou fazer uma exéresis, eu vou tentar, enfim, vou manejar aquilo ali. Tu tem riscos de lesionar uma área super importante. A gente tá falando do cérebro, que comanda tudo. Então, não dá para simplesmente pegar e mexer. É toda uma programação. E eu acho super legal nas neurocirurgias, que é uma curiosidade até para as pessoas saberem, que tem determinadas áreas do cérebro que tem sons diferentes. Então, tu localiza pelo som, pela batida. Então, isso é super legal. Imagina, o cérebro tem sons diferentes. A tecnologia nos ajudando, né? E é isso aí. O mais importante é quem tá operando, porque não adianta ter um monte de tecnologia e não saber o que fazer com elas. E das cirurgias, vou aproveitar o gancho também para falar, que eu noto que os pacientes ficam muito assustados, assim, em realizar uma cirurgia na cabeça. Os familiares perguntam, mas vai sair acordado da cirurgia? Sim, sai acordado, né? Mas não vai sair em coma. Então, acho que ainda tem um pouco essa visão, assim, muito assustada de como funciona a neurocirurgia, né? Que, óbvio que de uns anos para cá, cada vez mais evoluiu, e são cirurgias extremamente seguras e consideram um pós-operatório tranquilo, assim, comparado a muitas outras cirurgias abdominais, por exemplo. É uma cirurgia que muitas vezes dói muito pouco, né? Assim, não se tem uma fantasia assim, abrir a cabeça, então é uma coisa terrível. Não, é uma cirurgia muito bem tolerada, assim, um pós-operatório muito tranquilo. Eu trabalho com um grupo de anestesia há muito tempo, que é um grupo muito sólido, assim, muito bom tecnicamente, e os pacientes, assim, fazem cirurgias de 10, 12 horas, às vezes dependendo da complexidade da cirurgia, e eles saem acordados da cirurgia. Né? Ele termina a cirurgia e sai acordado. Quando ele desperta, ele já está na UTI sem tubo, sem ventilação, enfim. Isso é fundamental para a recuperação pós-operatória, para que tu acelere a alta desse paciente, que ele tenha
um prognóstico final muito melhor, né? Então, existem algumas barreiras que são até, às vezes, a gente tem que lidar isso com os médicos também. Sim, certo? com Não certeza. é muito fácil. A gente vai fazendo isso e vai mostrando aos próprios médicos, né, da terapia intensiva, da clínica, de toda a área de suporte. Olha, sim, isso é possível, isso é assim, né? E claro, é uma relação de confiança que tem que se estabelecer e baseada, né, nessa transparência da informação e de como isso é executado e principalmente dos resultados, né? Quer dizer, a gente infelizmente tem que mostrar resultados para que possa convencer as pessoas de que realmente isso é factível e funciona, né? Mas acho que isso é fundamental, né, Carol? Doutor Carlos, o senhor falou das cirurgias de 10, 12 horas de base do crânio, né? Que é a sua especialidade. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, como que foi esse amor pela base de crânio? Como que o senhor chegou nessa subespecialização? Essa é uma pergunta bacana, assim, porque eu sou muito, assim, apaixonado pelo que faço, sabe? Eu costumo dizer para meus filhos, minha família, assim, eu não trabalho, né? Então, isso é uma vantagem que eu tenho em relação aos outros. Eu era um péssimo aluno, assim, de segundo grau, né? De primeiro grau, segundo grau, terrível, horrível, péssimo aluno. E eu sempre gostei muito de esporte e tal, e sempre joguei. E aí eu sofri um acidente jogando e fiz uma doença muito rara, assim, para um jovem de 16, 17 anos, que é uma hérnia de disco, certo? Lombar traumática, um negócio assim que é uma doença de velho, né? Não de velho como eu, mas não de um menino de 16 anos. Demorou muito a ser diagnosticada, fiquei com muita dor, tive muita dor, muito tempo mesmo, assim. Porque se pensava em 1000 coisas, tentaram 1000 coisas, porque não era o esperado. E isso, há anos atrás, era mais difícil. Enfim, fizeram um diagnóstico depois de 1 ano e pouco, então eu tive muita dor, eu fiquei muito restrito, não pude mais fazer nada, jogar, nem nada do que eu fazia, e tinha muita dor. É uma dor que dá na perna, para os doentes que têm hérnia de disco sabem do que eu estou falando. Até que eu fui num neurocirurgião, por indicação da minha família, e esse cara me olhou, estava 1 ano e pouco, assim, passando de médico em médico, 1000 colegas e outras especialidades, e ele olhou assim, olha, tu tem no mínimo, me olhou assim, em 15 minutos, conversou comigo, e tu tem no mínimo uma hérnia de disco. Eu vou te fazer um exame e tal. Naquela época era uma mielografia, vocês imaginam. E depois disso, ele fez esse exame e disse, realmente confirmou, tu tem uma hérnia de disco, eu tenho que te operar. Então, imagina aquilo, na minha família não tem ninguém médico, sim, nada disso, novinho. né? Eu tinha 16 anos, é um terror, vou operar a coluna desse menino, como é que vai ser, enfim. Mas eu tinha muita, muita dor, eu não tive mínima dúvida na hora. Quando, doutor? Sábado. Isso era numa sexta, ele falou, sábado nós fomos e operamos, outro dia. E aí eu fui operado. O médico me operou, se chama César Borges, ele foi reitor da Universidade Federal de Pelotas. É uma história bacana porque é assim que começou tudo. E esse cara tirou a hérnia, e como vocês sabem, hoje em dia que a gente tira vários, tirou uma hérnia disso, é que nem tu tratar uma dor de dente, né? Ela desaparece na hora que tu saiu do dentista. Quando eu me acordei, eu disse, mas que mágica, né? O que será que ele fez? O que será que fez? E aí, saí encantado com aquilo, assim, me chamou muita atenção do poder que ele teve, o impacto que ele teve na minha vida, né? E da minha família toda, que é o que eu tava, de certa maneira, falando no início dessa conversa, né? E aí, eu saí de lá, fiz o acompanhamento pós-operatório e tal, e aí disse pra ele, no último dia que eu fui à consulta de revisão, 6 meses depois, eu disse pra ele, doutor, eu vou fazer isso aí que o senhor faz. Aí, Eduardo, tá bem e tal, assim, ela conversa assim, não, tá bem e tudo. E aí, eu fiz o cursinho 6 meses e prestei prova e entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, um belo dia, ele era, nessa época, acho que era diretor da faculdade de medicina, ele chegou no bar da faculdade e perguntou, ué, Eduardo, o que tá fazendo aí? Tô fazendo o que eu disse pro senhor que queria fazer. Agora eu quero saber quando é que eu começo a lhe acompanhar. Sabe que enquanto a gente conversava aqui, eu fiquei pensando na complexidade da neurocirurgia, né, Dr. Carlos? E não é à toa que a nossa residência tem um período longo, né? Tem um período de 5 anos. E o senhor, como professor, né, e como preceptor de residência, sabe bem como esse processo, esses 5 anos, são extremamente importantes para a formação de um bom médico. Esse é um tema, assim, que também me é muito caro, porque eu hoje tenho uma oportunidade super interessante, assim, gurias, porque eu atendo dou aula na faculdade de medicina da UFSC para anatomia, que é uma área extremamente importante para mim como neurocirurgião. Eu dou aula de anatomia para eu aprender anatomia. Então, assim, me manter... E deu uma aula de graça aqui para nós, né? E aí o que acontece, assim, é que esse é o menino e a menina que saíram do ensino médio. Isso quer dizer, o senhor está desde o início, desde né? o início. E eu entrego o canudo lá na outra ponta para o especialista que faz a formação mais longa dentro da medicina.
né? A residência mais longa, que é a residência de neurocirurgia de 5 anos aqui no Brasil, 7 nos Estados Unidos, 7 na Alemanha. Então, quer dizer, isso só vai aumentando. Então, o que acontece? Isso me dá uma ideia panorâmica, assim, muito interessante da educação médica, né? Eu pego os meninos, como diz vocês, pessoas que são crianças, praticamente sendo adolescentes da faculdade, e vou pegar um médico maduro, não é? Já com uma experiência e uma bagagem bem interessante, lá no final, e com outras angústias. Então, eu pego as angústias desse pessoal de lá. E o que mais me toca nisso agora, assim, é o desafio, sabe, Carol e Manu, desse momento que a gente está vivendo, da adequação às ferramentas em educação, né? Vou contar uma outra história rápida aqui. Em 2019, eu estava conversando com um colega meu, James Liu, americano, e ele estava debatendo comigo os desafios quanto ao ensino da neurocirurgia nos Estados Unidos, porque os residentes não sabiam mais quem era Yassar Gil. Nossa. Aí eu vou traduzir a vocês assim, para as pessoas que estão nos ouvindo. Seria como tu dizeres assim: eu vou estudar física, certo? Eu vou fazer uma formação de física e não tenho a mínima ideia, eu nunca ouvi falar de Einstein. Yassar Gil é a pessoa que desenvolveu e difundiu no mundo a microneurocirurgia, o que mudou e impactou completamente os resultados e a sobrevida e tudo da neurocirurgia. Foi considerado o neurocirurgião do século, junto com o Dr. Cushing, que foi quem inventou a neurocirurgia. Certo? Então vocês têm uma ideia de que esses residentes, vejam, eu estou falando isso lá em 2019, eles não sabem quem é essa pessoa, porque eles estão estudando, assim como nós aqui também agora, através de algumas ferramentas, né, na internet, em atlas digitais, enfim, em que isso foi bypassado, certo? Em nome dessa velocidade e dessa necessidade que a gente tem de tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido e instantâneo, eu tenho que aprender, mas eu tenho que aprender neurocirurgia, então eu tenho que aprender em 5 minutos, que é o que dura o texto e o vídeo que eu consigo tolerar. E isso está nos deixando um desafio muito grande. Por quê? Isso, na minha opinião, brigar com a tecnologia e com a mudança do tempo, ela é uma tremenda besteira. Eu lido com residentes há 20 anos, tá? Dentro do meu serviço, onde eu chefio e organizei a residência, assim, em um período de 10 anos, antigamente a gente tinha uma geração, mudava para outra, em torno de seus hábitos, entendimentos, em torno de 10 anos, assim, a gente tinha, eu sou da turma tal, eu sou da turma tal, eles falavam como décadas, assim, quando se reuniam as turmas. Hoje, dentro desse cenário, e eu já fiz isso com meus residentes, inclusive várias vezes, eu já vejo 3 tipos de pessoas e de perfis de médicos no intervalo de 10 anos. Grupo A, Grupo B e Grupo C. Não é melhor e nem pior, eles são diferentes. Com angústias diferentes, com necessidades diferentes, com tolerâncias diferentes, enfim. Então, o que me parece que é importante é nós adequarmos, nós educadores, eu digo assim, pessoas relacionadas com educação tanto na universidade quanto na formação de especialistas, enfim, temos que nos dar conta que nós temos que entrar nesse jogo. E é por isso até que eu sou super feliz de estar aqui e ter sido convidado, porque me dá uma oportunidade de a gente falar com pessoas de outras ferramentas, apesar de ser um outro público, mas o que eu quero dizer assim para vocês? Isso faz parte do momento. Sim. A gente tem que fazer. A gente tem que produzir conteúdo que possa competir pela atenção e o interesse desse pessoal. Caso contrário, não tem como chegar até eles. Certo? E isso vai fazendo com que a formação desses especialistas vá ficando severamente comprometida, tá? Porque ela fica muito superficial, muito rasa, e as pessoas não conseguem mergulhar na base disso. Então, Dr. Carlos, o que o senhor nos traz de dicas hoje? Né? De livros, filmes, sites, enfim. A gente tem alguns autores que são fundamentais, assim, na formação de qualquer neurocirurgião. Então, o professor Yassar Gil, como eu citei durante a nossa conversa, ele tem um tratado de 4 volumes em que é muito denso, é muito cheio para agora, claro, pessoal, mas ter como uma base de consulta, ter o seu PDF, ter alguma coisa em que tu possas ouvir falar tal coisa, começar a dar uma olhada naquele tema, o que foi feito, é a base disso, fundamental. Alguns autores, assim, que são base para isso, né? Então, professor Yassar Gil, professor Almeft, né? Professor Evandro de Oliveira, né? Que foi o maior neurocirurgião brasileiro,
na minha opinião e na opinião de muitas pessoas no mundo inteiro, uma pessoa reconhecida mundialmente. O professor Evandro de Oliveira, através do Cranial Microsurgery, por exemplo, é um livro clássico dele, recomendo fortemente aos jovens neurocirurgiões que estão buscando, assim, essência, né? Para que a gente entre, digamos de novo, no que a gente chama hoje de ultra-microneurocirurgia, né? A gente está num período em que se não tiver essa base, tu não consegue executar isso em alta performance. Andar onde a gente anda com a segurança que a gente tem que andar para tratar essas doenças. Então, acho assim, do ponto de vista de dicas, né? Seria muito importante as pessoas voltarem a essas bases, porque são essência, né, da nossa especialidade. Trazendo um livro de literatura, eu lembrei ontem, e até fui pesquisar se ainda tinha disponível, e tem disponível gratuitamente. Tem um livro que um neurocirurgião em São Paulo escreveu, que chama Depois de um Tumor Cerebral. É um livro bem curtinho, bem pequenininho. Ontem eu reli, assim. E são histórias. Na verdade, é uma história de ficção, em que ele descobre que tem um tumor, né? E a partir dali ele vai falando algumas percepções, vai contando algumas histórias de pacientes. Evidentemente, ele se baseou na vida real, mas é um livro de ficção. Então, bem interessante. Chama Depois de um Tumor Cerebral. E tem disponível gratuitamente na internet. E vou dar outra dica também, que é um livro de um neurocirurgião, você deve conhecer, Dr. Carlos, que é o Sem Fazer Mal, né? O título em português dele. Então, é um livro que um neurocirurgião inglês conta um pouco da experiência dele, do dia a dia dele. É super interessante. Muito legal também. Ótimas dicas. Vamos lá. A nossa neuroteca tá funcionando. Nossa neuroteca tá indo só bem. Dica aqui. Então tá. Muito obrigada pela presença. Foi ótimo. Olha, foi legal. ótimo. Foi muito didático. Eu acho que a gente aprendeu um monte. Eu acho que os pacientes, as pessoas leigas vão conseguir entender bem. E que bom que veio aqui com a gente. A gente agradece. Enorme. Foi muito maravilhoso. Bacana, Obrigada super mesmo. bacana mesmo. Tá bom. Sucesso. Obrigada, Carlos.